Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e o vídeo de hoje é sobre ter perseverança no Espírito Santo. E eu trouxe a minha convidada de honra, que no caso é minha irmã, Fernanda. E a gente vai falar principalmente sobre Hebreus 10. Primeiro, eu vou falar o versículo que é o 4, que fala assim: pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. Que antigamente, quando Jesus ainda não tinha morrido na cruz pela gente, eles pegavam animais, tipo assim, bode, cabrito, esse bicho assim, e eles davam no templo. Só que aí lá no templo, tipo assim, eles ofereciam como sacrifício para perdoar os pecados, essas coisas, né, irmão? Sacrifícios Isso, sacrifícios. pra adorar a Deus. Isso. Só que aí, quando Jesus morreu na cruz por nós, é impossível que esse sangue de touros remova os nossos pecados. Porque o único sangue que removeu o nosso pecado, que nos curou e que nos transformou, Desculpa. foi o de Jesus, sabe? Porque Jesus, ele é lindo, ele derramou o próprio sangue pela gente. Então, aqueles sacrifícios não valiam mais de nada. Aí, a próxima coisa que... Aí, aqui, o versículo 5 complementa com o que eu disse. Por isso, quando Jesus veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo, me deste um corpo para oferecer. Mas enfim, agora o próximo versículo é o 10, que diz assim: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Que o sacrifício foi literalmente uma vez por todas, sabe? Jesus, ele deu a vida por nós. A gente tem que persistir nele, porque ele persistiu na gente. Porque ele cuida da gente. Ele ficou naquela cruz sentindo tanta dor por nós, sabe? E, enfim, agora tem o versículo 16 que diz assim: essa é a nova aliança que farei com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Então, cara, Jesus, ele coloca o desejo dele no nosso coração e na nossa mente, para que a gente continue persistindo nele. Ele coloca as leis dele, ele coloca os princípios dele no nosso coração, não só pra gente proclamar as boas novas, mas sim pra gente viver com ele, pra gente persistir nele. Porque, gente, a caminhada não é fácil. Em nenhum momento eu disse que é fácil, porque é muito difícil, porque o caminho é muito estreito mesmo. Mas quando a gente dá a mão pra Jesus, tudo se torna mais fácil. Agora quem vai dizer é Lira Mafê. Lira uma fé. Então, quando a gente estava lendo essa passagem hoje, eu até orei depois, porque falou muito ao meu coração, que foi essa segunda parte do versículo 19 ao 39, um apelo à perseverança. Aí depois lê na sua casa o versículo, a passagem toda. É muito lindo, gente. Inclusive, o início assim fala muito sobre purificação também, que eu conversei com a minha discipuladora. Tipo assim, quando uma pessoa acaba de se converter, geralmente é assim que acontece. A pessoa se converte, aí ela fica tipo: caraca, eu vou contar sobre Jesus pro mundo inteiro, vou ler a Bíblia toda em um dia. A pessoa fica louca. Muito louco. Porque assim, é o primeiro amor, né? Aquilo de você conhece Jesus, você vê quanto ele é bom e você fica apaixonado a ponto de fazer qualquer coisa. Por isso, Só que por isso muita gente também diz pra gente sempre viver no primeiro amor com Jesus. Porque é algo muito bom, tipo assim, sentindo a doce presença todos os dias, a gente buscando muito. Por isso as pessoas costumam dizer isso. Só que aí, depois de um tempo, tem algumas pessoas que deixam esse amor se esfriar. A pessoa acaba, tipo, desanimando durante a caminhada, ela começa a ficar sem vontade de fazer as coisas. Isso é uma coisa normal. Só que, como aqui na palavra diz, como Deus colocou na palavra dele, um apelo à perseverança, acredito que isso foi até muito precioso de Deus, dele colocar essa parte pra nos relembrar da perseverança, da gente persistir mesmo no evangelho, pra gente lembrar daquele que nos salvou quando a gente não estiver sentindo arrepio, quando a gente não estiver chorando, quando a gente não estiver sentindo a presença dele. Porque a verdade é que depois até fala no versículo 32. 37, na verdade. Tem um que 32. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Porque não é a gente viver pelo que a gente sente, não é a gente viver pelo que a gente vê com os nossos próprios olhos, mas é com o que a gente crê. E se a gente crê em Jesus, a gente vai persistir na nossa caminhada, por mais que seja complicado. Meus amigos, eles sabem que eu já passei por isso algumas vezes, tem determinados momentos em que eu tô assim, sentindo muito Deus, percebo Deus durante todo o meu dia, e aí eu tô orando, aí ele responde uma oração, só que aí, tipo assim, do nada, vamos dizer assim, que aí eu paro de sentir a mesma coisa. Aí eu lembro que quando eu tava nesse momento, cara, quando eu tava queimando, assim, muita coisa, sentindo, percebendo Jesus e tal, e ele falando comigo, eu falando de volta. Aí
eu pensava assim, Deus, eu não quero que isso acabe, não quero. Só que aí acaba, tem certos momentos em que Deus vai ficar em silêncio também. Mas isso não é algo ruim. Às vezes Tipo também assim, é pra a ensinar gente tem que a esperar, persistir e não é? mostrar, cara, a vida no evangelho não é só a gente sentir o tempo todo, mas é a gente persistir, é a perseverança e a confiança na fé em Deus, como diz no versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, não é pelas nossas próprias forças, mas a gente sabendo que o sangue de Jesus nos purificou, sabendo que o sangue de Jesus foi o único sacrifício, o sacrifício de que de uma vez por todas nos remiu de toda a nossa maldade, todo o nosso pecado. Então, com plena confiança, nós nos chegaremos ao lugar santíssimo, ao lugar onde está a presença de Deus, ao secreto, na sua oração com Deus. E aí lá você vai encontrar o Senhor, mesmo se você não sentir, você vai orar, porque você vai persistir sabendo, com plena confiança de que é Deus que faz e não é você. De que você está chegando lá e que o Senhor te dará forças para levantar e prosseguir a sua caminhada. Porque o mano falou, não é fácil, mas com Jesus tudo fica mais tranquilo. Até porque viver o evangelho não é só sobre lágrimas, sobre arrepios. Viver o evangelho é saber que Jesus está com a gente. Viver o evangelho é por amor. É uma convicção. É uma convicção. É você saber, você tem certeza daquilo. E muitas vezes, durante esse momento em que Deus aparentemente está em silêncio, a Ele gente tá nos fica, tipo ensinando assim, também. Hoje pode ser que a gente tenha muitos ataques espirituais. No sentido Muitos. de, tipo, Satanás pode ficar falando na nossa mente, olha, você não tá sentindo, será que ele existe mesmo? Ou, tipo, colocando pensamentos intrusivos, assim mesmo, uns pensamentos desse jeito. Só que no momento em que você sente isso, tem que falar assim, não, eu sei quem é Jesus, eu Por isso a gente conheci tem que Jesus. firmar muito nossa identidade em Cristo também. Eu conheci Jesus, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, então Verdade. não tem por que eu achar que não existe se eu experimentei ele, eu sei quem ele é. A palavra de Deus, ela nos mostra isso dia após dia. A gente muita gente fala assim, ai, Deus não fala comigo. Sendo que, cara, a palavra de Deus tá aqui o tempo todo, é a palavra de Deus, é Deus falando, então... E, tipo assim, voltando àquela fala do amor, tipo, do primeiro amor, tanto que no versículo 32 diz assim, lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Então, cara, viver com Jesus é lindo, sabe? Eu tava parando pra pensar, cara, tava pensando em Paulo, assim, gente... Paulo tava na prisão, um lugar que era pra ele estar sofrendo. Escuta, gente, ele tava pregando o evangelho dentro da prisão. Ele tava cantando na prisão. Tipo, no lugar que ele tava lá porque não negou Jesus, ele tava cantando. Tipo, ele tava dando louvores a Cristo por estar lá. Como Jesus é lindo, sabe? O quão é bonito e saber que a gente tem que persistir nele. Porque por mais que o caminho seja muito estreito e muito difícil, caminhar com Cristo é incrível, porque ele nos dá a mão e ele segura o fardo pela gente. E os nossos pecados, a nossa culpa vai toda embora, porque ele deu o próprio sangue por nós. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando você persiste, é muito complicado se fazer isso sozinha. Quando você tem... Sozinho, né? Quando você tem amigos, pessoas que estão passando por aquilo com você, tudo fica mais fácil. Muito mais fácil. Gente, eu espero mesmo que qualquer coisa que a gente tenha falado tenha edificado a vida de vocês, tenha ministrado dentro do coração de vocês de alguma maneira. Se vocês querem mais vídeos das lindas irmãs juntas, deixa nos comentários e não esqueça de dar o seu like e compartilhar pra alguém que tá precisando ouvir essa palavra. Mas é isso, gente. Um beijão. Até quinta-feira. Tchau.